Agora nós vamos iniciar o primeiro painel do AITEC e vamos falar um pouquinho da nova realidade, a nova era das feiras agrícolas e agropecuárias do Brasil, com esse viés de inovação, de ciência voltada para o produtor rural. Então nós gostaríamos de chamar mais uma vez o José Guilherme Brenner para estar aqui conosco, como presidente da Copadef. José Guilherme Brenner, da Copadef, presidente da Copadef, por favor, vamos sentar com a gente. José Rodrigues Neto, de Cascavel, da Copavel, coordenador de infraestrutura da Copavel. Por favor, vamos chegar mais, Zé Rodrigues Neto. Enquanto isso, nós vamos chamar também o Robson Pessoa, executivo de vendas da Cooper System, que vai participar desse painel agora conosco. Muito obrigado, Robson. Tudo bem? Por favor. Estamos aguardando Zé Rodrigues Neto. Pessoal, vamos iniciar até pelo tempo, enquanto a gente aguarda o Zé Rodrigues Neto da Copavel. Gostaria de passar a palavra para o Zé Guilherme. Eu acho que esse é um tema que todo mundo está percebendo, né, Zé Guilherme? Essa nova realidade das feiras agropecuárias e agrícolas do Brasil como um veículo para transformar, para mim, para aproximar o produtor rural das tecnologias e não só que a tecnologia vá na fazenda, mas que ele venha atrás também. Obrigado mais uma vez, Alô, boa tarde. Pois é, essa realidade que a gente tem visto aí nas feiras cada vez mais é a existência de pavilhões e que justamente privilegiem, né, as empresas, as startups, ou pequenas empresas que estão iniciando, porque a ideia de fato é como eu falei naquela apresentação. Assim, a gente sente que existe uma demanda assim, mútua, vamos dizer. Existe aquela demanda de quem estudou, fez uma empresa nova, de colocar a sua novidade, o seu produto no mercado, e existe o produtor que ele está precisando, às vezes, daquela questão, daquela solução, e que muitas vezes assim, aquilo que ele tem à disposição não atende aquela coisa específica dele. Porque, por exemplo, se você vai numa grande empresa hoje, por exemplo, você vai numa empresa de trator, de maquinário, você vai ver aquela plataforma, mas, por exemplo, eu estava conversando com um rapaz ali que ele tem uma questão sobre compactação, que é uma coisa relativamente simples, que eu nunca tinha visto, muito interessante, e que numa conversa ali com vários produtores, num grupo de pesquisa que a gente faz parte, todo mundo estava interessado nisso, porque eles têm dificuldade em, às vezes, avaliar a compactação do solo, em fazer um mapa de compactação. Muitas vezes você faz de uma maneira muito espaçada, muito aleatória, com penetrômetros, né, e você não consegue construir um mapa realmente que reflita a realidade, né, com uma interpolação muito fora da realidade. Então, ali é uma solução. De repente, assim, aquilo vai atender uma série de produtores aqui da região que vivem aquele problema. E quem sabe, né, porque, de alguma maneira, os problemas se multiplicam, tem alguma semelhança, ele, no futuro, pode ser uma empresa que consiga escalar o negócio dele e vir a ser uma grande empresa. Porque, assim, eu não acredito que um país assim não consiga se desenvolver e ser um grande país se ele não tiver grandes empresas próprias, né? A gente não pode viver sempre caudatário de uma tecnologia que não é nossa. Porque, assim, a gente viu esse tempo aí, por exemplo, uma série de questões até que envolveram a questão da guerra na Ucrânia, por exemplo. E que, de repente, você falou, eu vou cortar o sinal da internet deles ali, eu vou dar o sinal, eu vou cortar a comunicação. Então você vê que às vezes um país se fica completamente à mercê de outros países, de outras tecnologias, e um país como o nosso, do tamanho que ele tem, da capacidade que ele tem, da capacidade criativa e da formação que nós já temos educacional, não pode viver dessa maneira. Então eu acredito que as feiras fazem isso por uma necessidade também. Por uma necessidade de abrir novas portas, uma necessidade de trazer algo novo, algo diferente, e principalmente um pouco isso que eu falei. A gente vê que os modelos antigos
de financiamento da inovação, eles não estão funcionando. E a gente tem que buscar novos mecanismos, novos modelos de inovação, e esse talvez seja um. Quer dizer, a nossa ideia ao trazer as empresas aqui, assim, eu falei de trazer o produtor, que é importante, mas seria muito importante que nós tivéssemos um movimento empresarial, que também os empresários e investidores viessem aqui e buscassem essas empresas, às vezes para capitalizarem, para verem as possibilidades futuras e fazer o financiamento dessas empresas, porque a gente vive num país em que você tem um juro caríssimo, né, um juro que realmente impede muita coisa. A gente viu o juro, de certa maneira, é uma medida do tempo, é um custo do tempo, né, e nosso custo é muito alto. Então a gente vive um eterno curtoprazismo, assim, a gente não consegue pensar a médio prazo, não consegue se planejar a longo prazo, porque o juro é muito caro. Então é importante que as empresas consigam esse financiamento, talvez com alguém que tenha essa capacidade de financiar e de proporcionar esse crescimento e que vai ter o retorno. A gente viu ali na manchete, ali na questão da Embrapa, que existe um retorno pelo aquilo que é aplicado no investimento. Senão, quer dizer, as empresas todas não estariam onde estão, né? Não existiria Syngenta, não existiria uma John Deere, não existiria nada. Então, assim, na realidade, o investimento entre tecnologia, ele vai trazer retorno, mas é necessário tempo, e nós vivemos hoje no curtoprazismo, e vivemos também uma questão de que o modelo anterior, que era um modelo muito focado, por exemplo, na Embrapa, um modelo muito estatal, a gente vive um Estado hoje que não tem dinheiro mais para nada, é um Estado que hoje em dia ele mal tem para pagar suas despesas obrigatórias, e que chega num ponto que está todo mundo aí brigando pelas migalhas que sobram do orçamento, e não tem mais essa capacidade. Então eu acho que, de uma certa maneira, cabe a nós, o setor produtivo, buscar organizar um pouco isso e buscar, de alguma maneira, ter uma visão mais estratégica sobre o futuro do conhecimento, o futuro da tecnologia e da sua aplicação no nosso país. Ótimos pontos, Zé Guilherme. Eu acho que esse desenvolvimento dos negócios baseados na ciência, né? E negócios de brasileiros. Aqui a gente tem a amostra de startups que não vieram do Canadá, até poderiam, mas são de brasileiros, que começaram com 24, com 25 anos, hoje estão crescendo. Ótimos pontos. Quero chamar mais uma vez Zé Rodrigues Neto, da Copavel, de Cascavel, diretamente para cá. Ele foi pegar a apresentação? Ok. Enquanto aguardamos o Zé, Robson, pessoal, vamos falar um pouquinho, vamos bater um papo? Obrigado pela presença aí, Robson. Oi. Vamos lá, então. Já que o Neto está vindo, né? Grande amigo meu, conheci ele no evento da Copavel. Por favor, Neto. Vou começar a falar mal aqui, hein? Então, dando continuidade no que o presidente falou, primeiramente agradecer também, a Copecista agradece a Agro Brasília pelo convite, né? É uma honra estar aqui, principalmente aqui do lado do Neto, onde eu tive o prazer de conhecer ele em 2019 no show rural da Copavel, o show rural digital, né? A gente, quando iniciou lá, era um modelo como esse, né? E a partir de cada feira que foi acontecendo, foi evoluindo. Bom, quem não me conhece, eu me chamo Robson, sou executivo de negócio na Copesystem. Somos uma cooperativa também do ramo de trabalho, mas de profissionais de TI. Somos mais de 400 cooperados, hoje trabalhando atuante em projetos quando tem referência e se fala de tecnologia. Hoje a gente tem bastante projeto dentro do agro, em várias indústrias, agroindústrias. Uma delas, a Copavel, né? E inclusive queria mandar o agradecimento para o Aver, foi um dos caras que acreditou na Copesystem como uma cooperativa e nos abriu porta lá no Paraná. Então não poderia esquecer de agradecê-lo. Bom, pegando o assunto um pouco do que o presidente falou, a gente vem notando ao longo desses anos que a gente participa de algumas feiras, de alguns eventos, né, que hoje, essas feiras hoje elas estão muito voltadas com inovação. Então a gente entende que tem uma transformação digital, uma nova era dentro dessas feiras, onde a gente pode não só
trazer o jovem do campo para conhecer, mas também fazer negócio, né, que é o mais importante. Né? Hoje, dentro desses acontecimentos, aí, até mesmo mundiais, a gente vê muito forte a inteligência artificial. Hoje temos grandes projetos de rastreabilidade, né? Desde quando sai ali do produtor até a mesa do consumidor. Então, hoje tem sistemas, né, que hoje fazem esse tipo de trabalho. Né? Temos aqui startups, inclusive a gente tem várias parcerias com algumas startups no Paraná, que nos ajudam e a gente ajuda elas. Inclusive, temos uma parceria muito forte também com outras agros, onde a gente vem trabalhando com projetos de tecnologias que está na atualidade, né? Seja ela com inteligência artificial, seja ela com soluções digitais integrando vários sistemas, vários ecossistemas. Bom, a princípio é isso, né? Vou passar aqui agora a palavra para o Neto, para dissertar aqui um pouco sobre a sua experiência. Muito bom, Robson. Obrigado, Neto. Obrigado mais uma vez por ter vindo de Cascavel até aqui. Obrigado pelo apoio aí ao iTech. Na verdade, eu que tenho que agradecer, é uma honra, inclusive, obrigado aí pelo convite. Zé Guilherme, um grande parceiro nosso, uma cooperativa também, a exemplo da própria Copersystem, né? E se tem algo que nós, cooperativas, sabemos fazer muito bem, é o 7º princípio, né? Que é a intercooperação. Então, a gente também agradece a ida de vocês, o Robson, que é um parceiro, e a Copersystem do Espaço Impulso e do Show Rural Copavel, e todo o time da cooperativa sempre presente também lá no nosso evento. Então, antes de mais nada, é uma honra estar aqui com vocês. Eu me chamo Neto, sou uma das pessoas que compõe o time do Show Rural Copavel. É uma feira de quase 40 anos. Quem organiza essa feira é uma cooperativa agroindustrial também, localizada lá no oeste do Paraná. Quando nós começamos a fazer a feira chamada Show Rural, era tudo mato para nós, né? Foi lá em 1989, afinal é uma das feiras mais seminovas, né? Para não dizer velhas aí do Brasil, nesse segmento de feiras, a exemplo da Agro Brasília, então é uma feira agroindustrial. Eu venho do setor de tecnologia, sou coordenador de infraestrutura, de TI. E da onde que saiu o Show Rural Digital? Depois eu até vou mostrar para vocês aqui algumas películas, mas somando aí, unindo as ideias de feiras do agro, inovação e transformação digital. Aí nós entendemos que a inovação e a transformação digital, nós temos a obrigação de democratizá-la e levarmos ela para o produtor rural, e muitas startups já fazem, grandes expositores já fazem. Enfim, a gente tem devagarzinho aí plantado essa sementinha da inovação e da transformação digital, sempre com o intuito de fomentar o agronegócio. Então, a nossa feira ela tem um lema, né, um tripé, que todas as tecnologias, produtos e serviços que lá estão, eles auxiliam o agronegócio para aumentar a produtividade, diminuir o desperdício e, por consequência disso, aumentarmos a lucratividade. Afinal, o agronegócio aí tem sido um grande contribuidor na balança comercial e não é única exclusivamente a região oeste do Paraná, mas o Brasil todo tem contribuído de maneira muito importante para isso. Muito bom, Zé. Quer passar algum vídeo, algumas imagens? Vamos lá, rapidinho. Pode soltar. Se quiser ir comentando também, fica à vontade, viu, Neto? Para eu não ficar aqui, se vocês me permitem, eu vou trocar, só para não ficar na frente. Melhor, Tá bom. Um pouquinho da nossa feira, né? Ela foi inspirada em uma feira que já acontece há alguns anos nos Estados Unidos. Então esse é o nosso time, o seu Dilvo Grolli, o seu Rogério Rizardi, um produtor da cooperativa Copavel, estiveram em 1988 na Farm Progress Show, e de lá rascunharam em um guardanapo de papel na volta para o Brasil, uma feira que começou com um dia de campo e depois se transformou no espaço do Show Rural Copavel. O que acontecia lá em 1989? Algo que aqui muitas pessoas utilizam, ou melhor, eu já não sei mais viver sem ela, que é a internet, né? A concepção da famosa internet. E no Brasil, a utilização do melhoramento genético estava
cada vez mais crescendo. E lá em Cascavel surgiu um dia de campo chamado Show Rural Copavel. Ótimo slide, hein? Um pouco saudosista, né? E o cenário na região oeste, ele era muito propício para isso. Afinal, é uma região voltada para o agronegócio, uma região muito agrícola, mas tinha muitas oportunidades. Dentre essas oportunidades, a grande questão, ou talvez a cereja do bolo, era o aumento da produtividade. Que a gente tem visto aí ano a ano, recordes atrás de recordes, aí, as produtividades de alguns commodities brasileiros. Ilustrar onde fica Cascavel, fica lá no oeste do Paraná, então a gente está um pouco distante. E essas duas fotos aqui mostram um pouquinho do que nós fizemos. Na primeira edição nós tivemos 15 expositores e 110 visitantes. Ninguém podia imaginar que em 2025 a feira teria um número exponencial de expositores, de visitantes e volume de negócio. Afinal, a primeira edição ela não foi focada em volume de negócio, ela foi focada em repasse de conhecimento. Então a ideia era pegar os informativos, se não me falha a memória, e fazer todo esse repasse para que os nossos produtores da Cooperativa Copavel pudessem estar melhorando aí as suas culturas. E aqui está um gráfico onde mostra alguns números da nossa primeira edição para a nossa última, que foi 2025. Até comer um pouquinho ali. Foram mais de 600 expositores e 407 mil visitantes na última edição. São 5 dias de feira, é uma feira voltada para negócios. A gente ressalta que lá nós não temos parque de diversão, a gente não tem rodeio, a gente não tem cantores, não que isso também não componha o agro, mas é uma feira voltada para negócio e quem faz o show lá é o expositor. Então, quando a gente fala expositor, são startups, são grandes marcas de defensivos, sementes, enfim, maquinários. Vários desses expositores que vi por aqui numa pequena volta que dei pela Agro Brasília também acabam expondo as suas tecnologias no show rural. E aqui um rascunho bem rapidinho da ideia. Eu venho falando com a Lídia, inclusive, já há alguns anos, e esse lugar onde nós estamos agora, como as feiras também, né, Zé Guilherme, não é uma coisa muito simples de se acontecer. Nós tivemos a ideia de montarmos o primeiro show rural digital em 2016. E uma cooperativa, o Zé Guilherme sabe disso, a turma chega e vai falar com o presidente da cooperativa, né? Só que a nossa ideia não foi muito bem formatada. E é óbvio que ela não passou, né? Então, em 2016, nós riscamos e, infelizmente, ela acabou não acontecendo. Nós poderíamos ter desistido. O Aver estava comigo, inclusive, que o Robson acabou citando. 2017, vamos tentar de novo? Voltamos em 2017, mas fomos um pouquinho mais ousados. Nós já pedimos para montar um espaço de transformação digital e tecnologia e já pedimos um dinheiro. Também não passou, porque a nossa ideia ainda não estava madura. Aí nós se olhamos e falamos, não, foi a última vez. A nossa cooperativa, nós da área de transformação digital, de TI, a gente fica no porão e a nossa diretoria, o nosso presidente fica no terceiro andar. Nós falamos, poxa, nós vamos encarar essas quatro vão de escada de novo? Vamos fazer o dever de casa e vamos tentar pela última vez. Aí voltamos em 2018 e assim o evento acabou sendo aprovado. Mas na terceira e última tentativa nossa, aí nós já sabíamos o que nós queríamos implementar. Era algo que ninguém tinha feito em feira nenhuma ainda. Era algo completamente novo e disruptivo. Mato, mais uma vez, né, lá de, coincidentemente, 1989, depois para 2019, foi implementar uma área de transformação digital e inovação dentro de uma feira do agronegócio. Aí a nossa ideia acabou passando e a gente conseguiu, aí, ao longo dos anos, com a estratégia, transformar um pouquinho das feiras do agronegócio. Pode passar. Pode passar. Maravilha. E como é que a gente fez isso? Quando nós recebemos um sim da nossa diretoria, foi até um choque, porque 2 anos seguidos, a nossa ideia não passa, pela terceira vez essa ideia passa, nós te olhamos e falamos, tá, e agora, vamos fazer o quê? O primeiro passo foi engajar o time interno da cooperativa. Afinal, o show rural ele é feito por vários setores, vários profissionais da cooperativa, a exemplo da Agro Brasília, que organizam e realizam esse evento. Nós tínhamos que convencer o nosso time a comprar a nossa própria ideia, que até então era um sonho. Nem nós sabíamos o resultado que nós iríamos implementar.
E aí, com o engajamento de todo o nosso time e da diretoria, nós começamos a construir o Show Rural Digital. Então, criamos o nome do evento, criamos a logo do evento, fechamos com parceiros estratégicos, fomos atrás de expositores-alvo. Eu digo que expositores-alvos para nós foi um desafio muito grande, porque nós já tínhamos lá 500 expositores participando da feira. Poderia ser muito fácil olharmos para o pool de expositores que lá estavam e convidarmos os setores ou áreas de transformação digital desses expositores. Mas nós fomos além, a gente foi atrás de expositores que até então não expunham em feiras do agro, para fazermos de verdade algo novo. Público-alvo, a gente acabou setando o público-alvo também, que era novos entrantes, fora os agropecuaristas, os novos perfis. A ideia era oxigenarmos aí o perfil de pessoas, né, de visitante no nosso espaço. E tínhamos um espaço físico que a primeira edição contou com 1.800 metros quadrados. E o nosso lema, né, aumentar a produtividade, o tripé, né, diminuir de desperdício, sempre com foco na lucratividade. E ao longo dos anos a gente foi, é uma trilha, você pode ir passando rapidinho. Então 2019, ok, 2020, né, ainda 19, evento realizado com sucesso. A gente acabou fazendo uma maratona de resolução de problemas, aqui são os desbravadores, nessa foto, o nosso diretor-presidente, o nosso coordenador-geral. Na foto à esquerda ali, à direita em cima, embaixo, todo o time que compôs aí a equipe do Show Rural Digital pela primeira vez. Realizamos 2019, acabou sendo um sucesso, fizemos um hackathon que foi bem bacana, levamos um time para o Vale do Silício para que eles pudessem, de fato, trazer na sua bagagem aí muito conhecimento e entendemos que o evento, por ter acontecido pela primeira vez, acabou sendo um sucesso e foi consolidado. E fomos para a segunda edição. Pode passar. Pode passar. E fomos para a segunda edição pensando o seguinte, qual que é o impacto de tudo isso? Porque fazer uma área como essa e não entregar resultado para a cooperativa, pode ser que não faça sentido. Fazer sentido para a feira, bater foto, enfim, acaba sendo bem bacana, porque é uma novidade e as feiras em si sempre apostam em novidades. Mas e para o nosso time interno, para o nosso produtor e para o nosso colaborador? Então, quais foram os desdobramentos pós essa edição? Terminando essa edição do Show Rural Digital, a gente acabou saindo, fazer algumas visitas, né, e entender com aqueles que, de fato, conheciam mais do que nós. Então, nós fomos lá no Vale do Piracicaba, aprender com o time de Piracicaba, Exalc, enfim, o que eles estavam fazendo. E a gente foi, a exemplo dessas visitas na Exalc, em outros lugares, aprender com quem já sabia fazer. Após isso, nós montamos, então, um comitê de inovação interno e começamos a fazer a intercooperação com outras cooperativas. Existe muitas vezes, né, aquela competição na gôndola do produto, o nosso caso lá é commodity também, a gente tem proteína animal, de estar lá na gôndola do mercado. Vou usar o frango aqui como exemplo, se me permite, o frango da Copavel e da cooperativa A, B. Isso acontece, isso é normal. Mas nos bastidores, o time de inovação e transformação digital, ele acaba sendo muito unido. E a gente fortaleceu muito isso, afinal, a região oeste aí conta com várias cooperativas. Aí passamos para 2020, mais uma vez novidade, a gente acabou introduzindo aí um espaço chamado Fly Arena. A gente não conhecia esse espaço em outras feiras e aconteceu esse espaço lá no Show Rural Digital. E Hackathon acabou pegando, então todos os anos a gente faz essa maratona de resolução de problemas. Nomezinho que assusta, mas para nós ela é muito importante. A gente está envolvido e inserido num ecossistema de inovação chamado Iguaçu Valley, que é muito forte, inclusive. Talvez a gente acaba sendo beneficiado aí, a região oeste, por conta da pujança desse ecossistema, que foi, inclusive, considerado o melhor ecossistema de inovação do Brasil em 2021. Desdobramentos pós esse evento. A cooperativa Copavel passou-se a trabalhar com startups. Então, até então a gente trabalhava com empresas de maneira tradicional, mas pós 2020 nós entendemos que tem espaço para que as startups possam estar resolvendo os nossos problemas. Então, a gente tem dois exemplos aqui, inclusive. O Robson aqui representando a Coopersystem e a Josi representando a Daga. Então, são duas empresas aí que já são parceiras da cooperativa Copavel. 2021, aí um episódio que todos aqui recordam, né, a Covid-19,
para nós, ele aconteceu como feira em 2021, porque, se todos lembram, né, foi em março de 2020 que o Covid entrou aqui no Brasil e a nossa feira já tinha sido realizada. 2022 a gente acabou ficando com aquele desejo, né, com aquela vontade represada, então acabou sendo um sucesso o ano de 2022 e foi um marco também para o nosso evento, ali que nós de fato nos consolidamos. Nosso diretor-presidente falou, ó, a gente vai sair de tenda, nós tínhamos estruturas de tenda e ele construiu um centro de eventos para que a gente pudesse aí, de fato, perpetuar, se assim eu posso dizer, esse espaço do Show Rural Digital. Então foi construído um centro de eventos de aproximadamente 6 milhões de reais e construímos também um hub de inovação. Nesse momento a cooperativa Copavel entendeu que a inovação ela caminha e ela faz total sentido para a estratégia da cooperativa, né, para a estratégia da empresa. 2023 a gente inaugura esse espaço, esse centro de eventos, com um recorde de startups, recorde de expositores. Aqui a gente imaginou, poxa, chegamos no nosso auge, agora numa sede própria, agora no espaço consolidado, e vamos para onde? Mas como o nosso espaço é um espaço de inovação e transformação digital, o risco e o desafio é o que nos move. Então, ano a ano, a gente vai trabalhando, ano a ano a gente vai pesquisando, aprendendo com os amigos, né? Reforço aqui em dizer que a intercooperação, aprendendo com as outras feiras, aprendendo com os outros parceiros aí, vamos trazendo para dentro de casa para executarmos aquilo que de fato vai estar impactando lá no agronegócio. 2024, a gente acabou criando um novo espaço, um novo evento. Foi uma parceria que a gente fez com o governo do estado. Então a gente cria um evento chamado GovPR Show, onde o governo do estado também apresenta uma espécie de mini hackathon e as suas demandas. Eles abriram as demandas para que a gente pudesse rodar isso lá no Show Rural Digital. Então, mais uma vez, aí, um evento bem bacana, enriquecedor e recorde, de novo, de número de startups e número de expositores. O nosso espaço, que era grande, que era um sonho, já ficou pequeno. Espero que isso chegue até o nosso diretor-presidente. Não é uma reclamação, na verdade, né? A gente quer sempre um pouquinho mais. Afinal, na edição de 2025, algumas empresas acabaram ficando aí na fila. E desdobramentos dessa última edição foi parcerias internacionais. Então a gente acabou fortalecendo o nosso arranjo internacional. Claro que a proximidade que nós temos de Paraguai e Argentina nos facilita muito, mas a gente acabou buscando parceria um pouquinho mais longe no Chile e em Portugal. E a 7ª e última edição acontece aí o Fórum Internacional das Cooperativas. Como eu acabei mencionando, a gente tem bastante cooperativa na região oeste, mas participam cooperativas como a Agro Brasília, né? Um exemplo, o time do Zé Guilherme, Lídia, estão sempre lá conosco. A gente teve aí, na última edição, várias cooperativas participando com a gente e deixa o nosso evento cada vez mais forte. Afinal, um dos nossos lemas é que sozinho você vai mais rápido, mas junto você vai mais longe. Então, isso que a gente sempre preza, a gente sempre tem feito. É um pouquinho do que é o nosso espaço, né? O Show Rural Digital é uma sementinha e tem sido aí o futuro da nossa feira. Afinal, ele está transformando e oxigenando o perfil do nosso expositor e, por consequência disso, o perfil do nosso público também. Neto, obrigado. Quero agradecer aí suas palavras. Eu acho que é um grande exemplo de como uma cooperativa, que a gente espera que fosse somente tradicional, né, a tradição, como que ela consegue inovar, né, e trazer a inovação na prática. Bom, parabéns. Nós vamos abrir para um bate-papo aqui com o pessoal aqui presente, que é um dos objetivos desses painéis. Eu queria só provocar com algumas... só uma pergunta, pode ser para os três aí. Onde vocês imaginam estão as maiores oportunidades para as feiras agropecuárias e agrícolas crescerem no Brasil? Bom, eu acho que isso que o Rodrigues Neto apresentou aí, realmente sensacional, né? Eu acho que o Paraná vive no cooperativismo um lugar assim muito especial, muito diferenciado, né? Eu costumo dizer que no Paraná a cooperativa colocou o pé na frente, né, e não deixou os outros entrarem assim com tanta facilidade, né? Que aqui a gente vê
as empresas estão muito dentro da integração dessas coisas. A gente vê que lá no Paraná parece que a cooperativa já entrou e ocupou, e eu acho que também está ocupando esse espaço aqui, que é muito importante isso. Eu acho que é uma nova maneira de pensar. Agora, com relação às feiras, assim, eu tenho a impressão de que uma questão que eu até li esses dias, uma crítica, né, que se falou sobre as feiras, era aquela questão sobre faturamento de feira, né, que muitas vezes se mede o sucesso de uma feira pelo seu faturamento, né, e isso virou uma maneira de trabalhar essa questão que às vezes eu acho meio chato isso, porque eu acho que não é por aí que se mede isso. Eu acho que essa métrica ela é um pouco equivocada, assim. Eu acho que a ideia da feira é uma ideia de trazer tecnologia, trazer conhecimento para o produtor. Os negócios, evidentemente, vão acontecer porque é importante para as empresas, é importante, afinal de contas, elas têm um custo, né, para vir para cá, mas é uma maneira de elas mostrarem as soluções também, né? Então, não sei, eu acho que a gente vê eu acho que tinha que mudar um pouco esse conceito. Eu não sei se isso é possível, não sei de que maneira isso aconteceria, né, mas eu vejo que aqui, por exemplo, na nossa região, eu sinto que a gente tem a Agro Brasília trouxe um conhecimento ao longo dos anos, que acho que foi o mesmo objetivo da Copavel, que ele falou sobre o ganho de produtividade, sobre o que ela trouxe para o produtor, que é muito além da compra e daquela comercialização que, de qualquer maneira, talvez acontecesse. Mas assim, o fato de você ter aquela síntese de conhecimentos num lugar, numa data, que as pessoas tenham essa disponibilidade para ir lá, para aprender, para ver coisas, eu acho que esse é o grande capital das feiras. E acho que a gente tem que, de alguma maneira, mudar um pouco o foco do comercial para essa questão. Como isso vai ser feito, eu não sei. Mas é o que eu imagino, assim. Porque, afinal de contas, vai chegar uma hora que vai acabar, né? Não dá para ir crescendo, né? Assim, acho que vira uma coisa... E a agricultura é uma atividade que você tem altos e tem baixos, você tem clima, você tem seca, você tem muita chuva. Então, um ano nunca é igual ao outro ano, né? E acaba que existe muito uma questão, né, do que, assim, às vezes, são pedidos, são realizados, não são realizados. Então, vira uma análise que eu acho que não é o foco da feira. Para mim, o foco da feira é o conhecimento e a aproximação do produtor com as tecnologias para ele melhorar a sua produtividade. Eu acho que as feiras deviam tentar valorizar mais esse aspecto do que realmente o aspecto comercial. Muito bom, Zé. Então, um grande ponto de oportunidade é essa transferência de conhecimento, de um conhecimento provado pela ciência. Por favor, Robson. Deixa eu contribuir um pouco, né? Eu acho que essas feiras de exposições, ela tem que ir um pouco além, né? Ela tem que se tornar o hub de inovação, conectividade entre o campo, as indústrias, as agroindústrias com as startups, as empresas que estão prestando esse tipo de serviço. Eu também acredito que a Agro Brasília, como o show rural, ele abre o campo, né, o espaço para que possa acontecer pesquisa e inovação. Isso é importante, ter essa pegada, né? E também, o que eu acho também uma virada que está acontecendo aqui dentro da Agro Brasília é com a iTech, né? Ela dando essa oportunidade para que as startups, para que as empresas que estão querendo entrar nesse mercado e até mesmo que se conectem com outras empresas, como o Zé Guilherme falou, com a Singenta, né? com outras empresas do ramo do agronegócio, que trabalham com inovação, tecnologia, né? Possa também fazer essa conexão, né? O que a gente aconteceu em 2019 na Copavel, nós investimos ali dentro de uma área pequena para entender qual era esse mercado, né? Onde, a partir do momento que a gente participou, confesso eu que eu não sabia o tamanho da Copavel, falei, vou lá para o meio do mato, vou me enfiar, porque eu sou da área executiva de vendas, então eu tenho que voltar com uma ideia para cá. E eu já tinha a formação na minha cabeça, não vai dar certo, o nosso perfil é outro. E quando a primeira vez que nós pisamos lá e viu aquele imensidão de empresas bilionárias, a gente falou, não é aqui mesmo que a gente vai começar a investir. Viemos para dentro de casa
falamos com o nosso conselho de administração. Esse conselho de administração ficou um pouco cético, porque a gente volta falando um monte de coisa, e eles foram lá visitar. E quando eles visitaram, eles, cara, é aqui que a gente vai começar a abrir um novo nicho, um novo segmento dentro da Copecista. E hoje a gente tem, dentro desse trabalho que a gente realizou aí há 5 anos, temos hoje diversas tecnologias. Deixo o meu recado aqui, né, porque as empresas, eu acho que ela tendem a não achar que essas indústrias, indo lá na ponta com o produtor, não tem potencial, mas tem. Né? Ali só precisa ser lapidado. A Copecista acreditou, como a Copavel acreditou na Copecista. Se unimos ali, fizemos a intercooperação bem falada ali, aqui pelo Neto e pelo Zé Guilherme. E hoje estamos trabalhando em vários produtos, em várias frentes, não só na Copavel, mas temos as outras cooperativas, como a Coamo, a Lá. Entramos também muito forte no início da Cochupé, que é café, uma das maiores produtoras de café, com o nicho desse mercado aí, quando se fala de inovação e transformação digital, né? Tudo se conecta, tudo tem sinergia aí com o Agro 4.0. Muito bom, Robson. Obrigado. Essa conexão, sem dúvida nenhuma, é uma grande oportunidade, a gente ampliar a conexão, né? Do produtor com aquele cara que está inovando, né? Um empreendedor do agro aí, né? Que são as startups, né? Neto? Não tenho dúvida. A gente até tem muito cuidado em falar que quem resolve o problema é só startup e quem leva a tecnologia é só startup. A gente sabe que não é. Afinal, nós temos aqui grandes expositores, né, inúmeros expositores com uma tecnologia gigante. Mas prova disso, do que o Robson e o Zé Guilherme até comentaram, é que até mesmo esses grandes expositores, essas gigantes empresas que o Robson citou, também tem a sua área de transformação digital, de inovação, as suas startups, suas spin-offs, né, ou uma nova empresa, se é assim que eu posso chamar. Né? E por que não conectar todo mundo aos problemas, ou melhor, às oportunidades que o agro tem? O agro é gigantesco, eu falo pela nossa região, a gente tem vários desafios na nossa região. É uma região onde o soja, se formos cultura, né, soja e milho é o que nós mais temos lá, e também tem muita transformação de proteína animal, mas é muito desafio. E tem espaço para todo mundo, não só para essas grandes empresas que já trazem aí essa tecnologia embarcada nos seus produtos e serviços, mas também para as startups. E aonde que a feira, né, a tua pergunta inicial, aonde que a feira pode crescer, ela pode ganhar? Talvez por eu estar mais envolvido, inserido agora nesse setor aí de transformação digital, eu vejo que tem um espaço muito grande ainda para crescer. Tem muita tecnologia que as startups trazem, que até mesmo esses grandes expositores trazem aí com as suas áreas de transformação digital e inovação. A exemplo disso é que nós temos lá um espaço de 5 mil metros quadrados e já está pequeno. Então, para a próxima edição, a gente vai ter que dar uma remanejada, porque o agronegócio tem várias demandas e com a tecnologia e muita grana você consegue resolver. Né? E o Brasil tem aí crescido de maneira exemplar com as startups, vários unicórnios estão surgindo, não só do agro, né? A gente tem outras áreas também, mas se eu tivesse que apostar em um lugar, eu apostaria ali na área de transformação digital. Muito bom, Neto. Não, sem dúvida nenhuma. E eu vejo também que você colocou, e o Zé, eu acho que citou, o Zé Guilherme, essa integração entre as cooperativas e os espaços de inovação. Desde Não Me Toque, onde a gente anda, onde o Cor anda, nosso hub de inovação, a gente vai para Não Me Toque, as outras feiras. Todas as feiras têm uma área de inovação. Né? E está todo mundo olhando. Então, essa integração entre todos nós é olhar o produtor. Produtor de girassol, eu olho o girassol aqui, produtor de uva, o de cana lá de São Paulo, do Paraná, né? O de trigo, o de frutas. Então, como nós, que somos da área de inovação, fazermos esse negócio realmente um negócio baseado em ciência. Acho que essa integração entre todos nós é muito importante. A gente está junto em vários momentos, né? No AgriShow, aqui, na Copavel, enfim. Ok, vamos abrir para o público, Cleitão? Perguntas, dúvidas? Vamos lá, pessoal. Vou até levantar aqui para estimular a turma.
Alguém tem perguntas? Sugestões, né? Fiquem à vontade, gente. Eu levo o microfone aí. Bom, nome e cidade. Cleiton Guimarães, sou um dos organizadores daqui, sou parceiro do nosso querido amigo, Haroldo Junqueira, mas eu vou pegar um ponto que os três trouxeram. Né, a gente faz um esforço tão grande, né, para poder realmente dar visibilidade aos projetos, né, porque nós sabemos, Zé Guilherme, Neto, Robson, todos nós sabemos da importância de cada um desses projetos terem a possibilidade de ofertarem eles para que o produtor rural possa entender, né, a ciência aplicada, possa entender a eficiência aplicada, e é um grande desafio isso. Não a demonstração, mas o entendimento, o retorno. Porque o ensinar não é apenas você colocar a amostra, né, ofertar. É a pessoa também ter o interesse e buscar por isso. A gente estava conversando, eu e o Neto, né, nos bastidores, como que nós podemos, mais ainda, canalizar essas ofertas, né, através das startups, para que o produtor rural que está na ponta possa identificar, né, a solução e absorver essa solução. Nós temos alguns meios, né, mas eles não são únicos e taxativos. A opinião de vocês, né, estamos de um lado do balcão, mas é uma visão conjunta aí. O que nós podemos fazer para poder fazer com que isso possa chegar ao produtor rural de uma forma muito mais direcionada e que ele possa aproveitar todas essas soluções linkadas às startups para que ela possa melhorar a sua eficiência e melhorar a sua produtividade. É isso aí. Obrigado, Cleiton. Olha, Cleiton, é um desafio isso aí, viu? Isso é um desafio. Eu sinto assim, quando eu fui lá no show rural e eu vi o espaço de inovação deles, eu identifiquei que quando você está naquele ambiente do oeste do Paraná, você está num ambiente muito diferenciado. Você tem uma questão ali, ele falou das cooperativas que estão juntos, que trocam serviços, que trocam ideias, e é um grupo grande de empresas, e por serem empresas, eles têm talvez uma escala, uma capacidade de entender e de buscar resolução de problemas que são comuns e é mais, vamos dizer assim, eles têm uma maturidade maior para buscar essas questões. O produtor rural, às vezes, eu sinto, ele tem um pouco de dificuldade, né, especialmente o nosso produtor, ele tem um pouco de dificuldade em tratar da tecnologia e levá-la para dentro de casa. Eu digo isso assim porque eu vejo que nós, produtores, estamos muitas vezes comprando equipamentos assim caríssimos, que tem um monte de tecnologia embarcada e não estamos usando. Né? Então, às vezes por uma deficiência do vendedor, porque aquilo já está embarcado e ele não quer, assim, o preço vai ser o mesmo, e às vezes pela falta de um canal de comunicação, pela falta de um canal e pela própria falta de conhecimento dos próprios concessionários. Porque muitas vezes, quando você quer aderir a uma tecnologia e buscar ela, você não consegue um canal apropriado para te mostrar como é que aquilo funciona na prática. Né? Então, você vai, às vezes, posso ir aqui num stand, o cara me mostrar, olha, que mapa bacana, isso aqui faz isso, você fala, legal, agora, como é que eu faço isso aqui vira aquilo ali? O cara já não sei. Então, às vezes, a aplicação da tecnologia, o produtor tem uma dificuldade, que às vezes é dele, é da dificuldade dele de entender aquilo, é da dificuldade daquela tecnologia ter uma aplicação fácil, dela ter uma usabilidade assim mais fácil, né? E eu sinto que, às vezes, quando você está tratando, por exemplo, de empresas entre si, como é o caso de cooperativas, acho que algumas desses desafios são vencidos. Porque, por exemplo, o TI de um fala com o TI do outro, eles mais ou menos, aqueles marcianos, eles se entendem. Né? Enquanto que os terráqueos aqui ficam meio sem entender o que está acontecendo. Mas assim, o produtor é terráqueo, assim, então às vezes ele tem um contato com o marciano ali e tem essa dificuldade. Então eu acho que as empresas, e não são as startups, todas as empresas que tratam com tecnologia com o produtor têm um dever de casa importante para fazer com que as tecnologias que eles estão nos vendendo sejam aplicadas com mais efetividade, porque elas funcionam.
elas têm a aplicação delas, você pode usar taxa variável, você pode fazer mapa de plantio, você pode fazer mapa de NDVI, você tem tudo. Mas às vezes o produtor tem dificuldade de fazer aquilo, mas está na mão dele. Muito bom ponto, Zé, muito bom. Talvez a palavra de ordem seja treinamento, né, o pós-venda, né, que cabe para uma empresa consolidada, como cabe para uma startup também, né? Por favor, gente, fique à vontade para comentar a Fique à pergunta. vontade, Neto. Eu costumo dizer o seguinte, que olhando lá para a nossa região, enfim, é onde a gente está no dia a dia, o produtor rural não é bobo. A gente até fala que o produtor rural, às vezes, ele é muito tradicional, ele é muito arisco, como a gente diz lá no interior. Mas o nosso produtor rural, o produtor rural brasileiro, ele é extremamente competitivo. Prova isso é que olha onde é que está o agronegócio. A gente está rivalizando aí, no bom sentido, com um país de primeiro mundo. A gente produz bem, a gente maneja a terra bem, a gente sabe fazer bem, né? E nós temos uma infinidade de demandas, mas o produtor rural é meio que igual Santo Tomé, né? Ele tem que ver para crer. E no que tange a startups, por mais que a gente tenha um ecossistema que colabora para isso, nós também temos uma dificuldade, e eu acho que a palavra que o Zé Guilherme falou aqui vai totalmente ao encontro do que eu estava falando contigo, Cleiton. A gente tem que falar a mesma língua. Não adianta a gente ficar com um tecniquez, com um nome complicado, com um nome... Eu entendo que algumas palavras não são traduzíveis, mas é muito mais fácil, talvez, a gente elaborar um texto para traduzir uma coisa que a gente precisa, para simplificar, para que o produtor rural possa entender isso de maneira mais rápida e adotar isso sem medo. Então, a gente tem lá no oeste do Paraná essa dificuldade, que é uma interface... ou um mecanismo, ou alguém para que consiga traduzir aí o marciano para o terráqueo. A gente entende que isso só atrasa a adoção aí das startups, porém a gente tem visto que cada vez mais os produtores rurais do oeste do Paraná têm adotado startups, prova disso, a Josi está aqui, o Léo era para estar aqui inclusive, mas já estão atendendo, a Imóvel está aqui inclusive, são startups do oeste do Paraná que já estão atendendo produtores e têm crescido aí de maneira exponencial, mas eu concordo, dá para melhorar. E o que fazer? Nós estamos desde 2019, como eu te falei. Desde 2019, pós-evento de 2019, nós entendemos que a gente pode melhorar e esse é um ponto em que o Show Rural Digital bate muito, que é em uma interface ou algo muito mais simples para que as startups e aqueles provedores de tecnologia que estão lá com a gente, as empresas, sejam mais simples e assertivas com o produtor rural, porque eu não tenho dúvida de que quando o produtor rural começa a adotar aí essas tecnologias, ele tem sim um poder de crescimento, como também ele acaba adotando aí os maquinários caros, como o próprio Zé Guilherme disse, tudo vem a somar lá para que no final do dia o nosso agro cada vez mais possa ficar competitivo. Bom, complementando, né, aqui com a ideia de vocês, a Copecista, no caso, ela não vai no campo, né? Só para pegar aqui o que o Neto falou, mas o Neto ele demanda para mim a dor daquele produtor. E muito daquelas dores a gente compila, vem para dentro de casa com uma equipe especializada de inovação e desenvolve uma solução para isso. Mas o desenvolvimento disso depende de pessoas que estejam lá na ponta sentindo traduzindo o que o produtor quer solucionar do problema. Então a Copesystem, o nosso time, ela vem muito trabalhado dessa forma, né? Trazendo aqui casos reais, tem produtor, a gente desenvolveu alguns sistemas para o cooperado, né, para o produtor, que ele não quer escrever, quer mandar um áudio. E aquele áudio tem que ser traduzido, né? Então, hoje existem soluções como inteligência artificial, que o cara manda um áudio, que o produtor manda o áudio, automaticamente, via WhatsApp, né, automaticamente a inteligência artificial já interpreta aquilo e já dá uma solução para ele. Então a gente está nessa pegada. É uma solução simples, mas que para o produtor já resolveu o problema para ele. Pô, estou com um problema aqui, seja no meu aviário, seja no meu plantio. Vou falar qual é o problema, vou mandar uma foto, aí a compila e já manda, para esse tipo de problema, né, enquanto um técnico não vem atender ou entra em contato, siga esse espaço. Então,
a gente já consegue estar no campo de forma rápida, mas não é a copecista que vai lá, mas sim a cooperativa de vocês que trazem a dor, compilam isso e a gente coloca isso dentro de um negócio, de uma solução. Isso ajuda bastante. Isso é uma pegada muito legal. Por quê? Porque eu não preciso entender 100% do que está acontecendo lá na ponta, no final. Né? E vocês ajudando o cooperado, como é que é? Arisco, né? Vai ficar mais fácil para a gente desenvolver a tecnologia mais mas rápido. Mas aí tem né? o Marciano te ajudando. E o Marciano me ajudando, justamente. Fazendo a conexão. Exatamente. E isso dá vem muito viés. E isso, quando a gente faz essa intercooperação, esse trabalho, o produtor ele acaba falando bem da cooperativa, que a cooperativa vai acabar nos indicando. E isso vira um ecossistema de parcerias que a gente acaba indo para as feiras, como veio aqui, e continua lá na Copavel, participa do Espaço Impulso. Enfim, eu acho que essa conexão, essa relação, ela é muito, que o Neto falou, né? Sozinho eu vou rápido, né? Juntos, somos mais fortes, né? Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta aqui para o Zé Rodrigues. O seguinte, lá na Copavel, você tem o espaço da feira, que é um espaço parecido com esse, e você tem um espaço Impulse. Assim, e o espaço Impulse é um espaço que está constantemente, funciona o ano inteiro. Vamos dizer, eu não sei como é que está, se o outro também está funcionando o ano inteiro, mas na época parecia que era só da feira, né? E esse espaço que funciona o ano inteiro. Como é que é feita a articulação entre um e outro? Tem alguma articulação? Tem alguma... E como é que é o espaço Impulso? Porque eu imagino, às vezes, assim, a gente está falando de feira, mas existe algo que pode ficar dentro de uma cooperativa, sem ser na feira, ao longo do ano. A própria Cooper System está no espaço Impulse, então ela está sendo demandada ao longo do ano, não é só uma questão de feira. Né? Eu queria, assim, que você desse assim, uma ideia de como é que você formata um espaço desse para ser um espaço permanente de inovação dentro de uma cooperativa. Maravilha. Bem, a gente começou criando primeiro o escritório de inovação interno. Nós temos lá aproximadamente 8.000 colaboradores e cada um vê uma maneira de resolver um problema. Mas essa maneira de resolução às vezes não chegava. Então nós criamos lá um programa de ideias, enfim. A gente começou a inserir a cultura de inovação top-down na empresa toda. Então a gente começou como um escritório de inovação. Depois, nós passamos para um segundo estágio, que era um hub de inovação, para atender quem? O nosso produtor rural. Então, o Show Rural Copavel como um todo, o Show Rural Digital, ele acaba fazendo essas parcerias e fomentando, sensibilizando para que as startups possam ter uma abertura de mercado. Afinal, a gente tem isso na mão, né, Zé Guilherme? A gente acaba pegando, eu vou usar a Josi aqui, que está, a Josi, a Cooper System aqui como exemplo. A gente consegue entregar a demanda do nosso produtor rural para eles. E o Espaço Impulso, ele faz o quê? Esse meio de campo, ele faz essa interface. E é um espaço que funciona 365 dias do ano. Então, as startups, elas estão plugadas lá no Espaço Impulso, existe esse escritório, existe uma série de outros benefícios que esse Espaço Impulso, que esse hub de inovação proporciona para as startups e, por consequência disso, ou para a cooperativa ou para o produtor rural. Então a gente acaba se conectando às startups, nós entendemos aí os problemas e as demandas que o nosso cooperado tem e que a própria cooperativa tem. Então a gente olha aqui ao hall de várias startups que aqui estão. Outro exemplo, eu já estou tentando levar uma das startups que eu vi aqui, que a gente tem um projeto de crédito de carbono e tal, o time aqui da Louro, alguma coisa, até Folha de Louro. Folha de Louro, isso. Então a gente já está até já fazendo conexão, porque nós, como cooperativa, a gente tem essa demanda. Então eu já estou conversando com ele para levar ele para dentro do hub de inovação, para que a gente possa maturar a solução dele com o nosso problema, para chegarmos lá na solução final, que é o nosso problema resolvido. Né? Então esse é o papel aí do nosso hub de inovação. E o Show Rural Digital faz o quê? Ele começa a entregar insumo. Então a gente faz o Hackathon Agro da região oeste. Isso foi um acaso, ou enfim, um bom acaso, diga-se de passagem. Ele acontece na cidade de Cascavel e dentro do Show Rural Digital. E todas as startups ou equipes que saem desse hackathon são incubadas, né, no nosso espaço,
para passar aí pelo processo de incubação, aceleração, fomento e assim por diante, até que chegue no final lá, elas comecem a emitir nota fiscal e gerar boleto, né? Muito bom, Neto. Eu fico muito feliz do teu comentário sobre a Folha de Louro, que é uma parceira do COR. Ela tem uma solução provada já, créditos para ser comercializados e dinheiro na mão do produtor de algo que era até pouco tempo atrás. Cabeça de bacalhau, né? Todo Exato. mundo fala, mas... Crédito de carbono no agro, nunca é aprovado no IPCC, né? Entra todo mundo, menos o agro, né? Então, a Folha de Louro, junto com a gente, estamos conseguindo quebrar esse paradigma. Eu vou dar a volta no palco, que tem uma pergunta de um cara especial. Aqui, todo mundo conhece, mas eu vou pedir para ele falar o nome e a cidade, por favor. Sérgio, obrigado. Obrigado, Haroldo. Bom rever Zé Guilherme, Neto, nossos amigos aí da Exalctec, né? Meu nome é Sérgio, sou do Vale do Piracicaba. Queria fazer uma pergunta para vocês, essa questão da nova era das feiras. Como vocês estão entendendo a questão dos novos negócios inovadores no que diz respeito à servicização, a demanda de serviços, né, e negócios que são voltados à venda do uso e não à venda do bem. Como vocês estão vendo essas tendências dessas empresas que estão participando de feiras e a aceitação dos seus cooperados? Zé, eu vou dizer que aqui na nossa região isso ainda não é muito comum. Essa questão da terceirização de serviços. Exatamente. Né? Pagamento por serviço. Pagamento por serviço em vez de pagar por um bem, né? Em vez de você ter aquele bem imobilizado, você pagar por um serviço. É algo que aqui realmente não é muito comum. Eu não vejo ainda uma tendência clara disso. Eu acho que a gente ainda tem, talvez, algum serviço muito específico assim, mas que acho que o produtor ainda ele gosta muito de ter o bem e fazer as coisas ele mesmo, sabe? Mas eu entendo que seja uma tendência grande. A gente vê muito isso com aluguel de equipamentos, imagino, não sei se é bem isso, mas assim existe evidentemente uma evolução da economia para uma economia de serviços, né? Isso vai acabar acontecendo, né? E a gente vai ter que estar atento a essa questão, mas hoje aqui não é ainda uma realidade. Serjão, carinhosamente, como ele chama aí há alguns anos, a região oeste é igual, tá? Nós temos, se olharmos para dentro do espaço do Show Rural Copavel, poucos expositores que fazem essa servitização. A grande maioria, talvez por conta aí do costume do produtor rural, é a aquisição de fato do bem, né? A grande maioria. Só que as startups têm quebrado esse paradigma, porque várias das que se apresentam lá conosco e já estão fazendo negócios com a cooperativa Copavel são de serviço. A grande maioria é de serviço. A gente tem sistema, né, que resolve o problema lá na ponta do nosso produtor rural, mas de uma maneira terceira, né? Resolve a Copavel e, por consequência disso, atinge lá o produtor rural, mas tem crescido e eu estou vendo que é esse setor de tecnologia que está quebrando esse paradigma, porque o restante ainda é commodity mesmo, né? A venda do produto ou da tecnologia. Complementando, né? A Copecista ela não trabalha com commodities, né? Ela trabalha justamente com isso, demanda de serviço. E quem demanda para a gente é sempre o intermediário, no caso as agroindústrias, a cooperativa, né? Se eu posso dizer assim. E o ponto de vista e a percepção que a gente tem é que existe muita demanda para poucas empresas que atendem esse nicho, né? No nosso caso, a gente às vezes tem que fazer alguma parceria com alguma startup para nos ajudar. E a startup também, elas nos procuram para que a gente possa também desenvolver e ajudar ela a solucionar uma dor, né, daquele produtor, através do serviço. E no caso das indústrias, das agroindústrias, né, hoje a gente tem uma percepção que falta mão de obra, né? Então a Cooper System ela acaba também sendo demandada bastante, não só para criar uma solução, mas também para suprir algum
algum profissional com aquela tecnologia específica, né, que é específica de algum técnico. E aí a gente acaba também entrando não só na parte de serviço para prover a solução, para desenvolver a solução, mas também para fazer a parte de alocação desse recurso, como se fosse um recurso próprio da empresa, né, da cooperativa. Muito bom. Eu entendo que Obrigado. você tocou nesse assunto aí da falta de mão de obra, né? Esses dias até, parece que no ano passado foi o ano que menos nasceram pessoas. Eu acho que no Brasil, né, a falta de mão de obra acho que é algo comum para todo mundo, né? E acho que talvez esse seja o grande indutor aí. Por exemplo, você precisa de um profissional, você não vai achar esse profissional e você vai ter que ter alguém que faça esse serviço, né? E eu acho que esse vai ser o grande canal para esse tipo de terceirização. Isso de fato já acontece. Se a gente tem mais de, sei lá, 20 vagas abertas que não consegue preencher. Mas não é vaga de só, é conhecer o negócio. Pois é um conhecimento que específico, às vezes... né? E até trazendo aqui, a minha diretora brinca, né? Com as brincadeiras, quando vem uma cooperativa como a Copavel pedir um cara extraterrestre, né? E aí ela fala assim, ó, se encontrar esse cara, eu caso com ele, porque não tem. É uma coisa específica daquele mercado, daquele nicho. Então a gente às vezes tem que treinar, tem que chamar a Copavel, parceiro, me ajuda aqui, como é que eu posso aprender esse negócio? E aí a gente fazer um bem bolado, né, uma parceria para que os dois possam subir e eu conseguir atender aquela demanda específica, aquele projeto específico. Muito bom, Robson. Obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Nós estamos aqui abertos para continuar o debate, o painel. Acho que as contribuições foram excelentes. Não tendo mais nenhuma pergunta, a gente temos rigorosidade com o horário aqui. Eu quero agradecer, então, em nome do AITEC, da Copadef, Zé Guilherme pela presença, o Neto, da Copavel, e direto de Cascavel, Robson Pessoa também da Copersystem. Obrigado e que a gente esteja em mais oportunidades juntos, trazendo essa contribuição de vocês. Obrigado, viu?